É um prazer mais uma vez estar com você essa noite. E feliz ano novo para as pessoas saindo aqui que não pude expressar meus cumprimentos por esse novo ano. Iremos continuar nossos estudos sobre o tema como um jovem pode vencer os desafios da vida. E esse ano iremos começar com José do Egito. Iremos começar estudando a vida desse rapaz, que é um grande exemplo de, de, de um bom exemplo de vida, de como alguém pode se superar e se alcançar grandes patamares. Então, pelas pessoas que não me conhecem, que estão aqui conosco pela primeira vez, eu sou o Dr. Harold Hilarion Foucault e eu sou missionário da Comunidade Missionária Cristã Internacional. E tem um fado: como ajudar o jovem a vencer na vida? Porque tem muitos jovens que estão lá desiludidos com a vida, decepcionados, se envolvendo com droga, com outras coisas, bebida, sexo, e não sabendo o que fazer. Então, com isso, decidimos ajudar o jovem estudando na Bíblia exemplo do jovem que conseguiram vencer. Isso é o intuito do nosso estudo desta noite. E a gente começou ano passado, acho que de julho ou agosto até dezembro, a gente estudou a vida do Daniel. Se você vai no nosso grupo, no nosso blog, nossa página CMC Brasil no YouTube, você vai ver. Você escreve Encontro do Jovem, sabe? E mesmo no Facebook, CMC Brasil, sabe isso. Ou no meu Instagram, Harold Foucault, entendeu? Antes de tudo, eu quero fazer uma lembrança. Você é especial. Eu sou especial. Cada um de nós é especial. Você é especial por Deus. Nunca duvide disso. Você é especial por Deus. Lá no Salmo 189, versículo 14, o salmista ressalta o fato que Deus nos criou de forma especial. Olha o que diz o Salmo 189, versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste do modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Então, você é maravilhoso. E você deve ter certeza que você foi feito do modo especial, do modo admirável. Você nunca deve duvidar, independente do seu passado, onde você vem. Você nunca deve duvidar que você é maravilhoso. Que Deus fez você de maneira maravilhosa, entendeu? Você nunca deve duvidar isso. Você é especial para Deus. Que ninguém te engane que você não vale a pena, não. Você é especial para Deus. E em Jeremias 29, versículo 11, olha o que Deus fala para os israelitas. Os israelitas estavam passando por um momento difícil. Eles estavam na escravidão na Babilônia. E Deus fala, olha o que Deus fala. Porque eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano. Plano de lhe dar esperança e um futuro. Deus tinha um plano de dar esperança e um futuro para um povo que estava na escravidão. E um povo, essa escravidão era uma escravidão devido ao pecado dele. Entendeu? Mas, apesar disso, Deus fala que tem plano para lhe fazer prosperar. Deus quer que você prospere. Prosperar não é riqueza, prosperar é tudo que você precisa para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Entendeu? Então nunca duvida disso. Então o José do Egito, ou melhor dizer, o José, é um exemplo de um jovem que venceu o desafio da vida. Vamos um pouco falar. O José salvou o Egito da fome. Tipo, mais tarde na vida dele. Ele salvou a própria família da fome. Ele salvou o mundo conhecido, tipo, tudo o Egito, o Canaã, todo mundo conhecido na volta do Egito da fome. Por 7 anos teve uma grande fome.
Ele foi primeiro-ministro do Egito desde os 30 anos de idade e governou por 80 anos o Egito. Ele foi um rapaz que se tornou, foi traído pelos irmãos, se tornou escravo, foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo, depois se tornou prisioneiro. E lá, mesmo assim, ele conseguiu dar a volta por cima e se tornar o primeiro-ministro do Egito. Isso quer dizer que, independente do até onde você desceu, até onde você caiu, você pode se levantar e dar a volta para cima. Nunca deve duvidar disso. Nunca deve duvidar do fato que, independente de onde você vem, você pode se levantar e dar a volta para cima. Nunca duvida disso. Mesmo se alguém quer te enganar, nunca duvida que você pode se levantar e dar a volta por cima. Nunca duvida disso. Entendeu? Quais são as situações que o José venceu? O José perdeu a mãe ainda muito novo. Não se sabe exatamente a idade, mas eu imagino que ele perdeu a mãe antes de 15 anos de idade. 12, 15 anos de idade. Ele perdeu a mãe. Então, era um rapazinho órfão. Entendeu? Órfão. E você sabe que eu conheço algumas pessoas que cresceram sem a mãe. Eu tive a graça de crescer com minha mãe. Mas conheço alguma pessoa que cresceu sem a mãe. É muito complicado você ter uma mãe de lado quando está crescendo. E o José cresceu sem a mãe. Entendeu? A mãe não estava lá para ajudar, para aconselhar, para apoiar. Porque tem algumas coisas que a mãe faz que o pai nunca faz. Entendeu? O José venceu o ódio e o ciúme dos irmãos mais velhos. O pai dele tinha 12 filhos. Entendeu? Ele tinha, tirando ele, o irmão mais novo dele, o pai dele tinha mais 10 outros filhos de outras mães. Esses irmãos venderam ele. Venderam ele como escravo. Entendeu? Vendido pelo próprio irmão. Ele sofreu incompreensões até do próprio pai. Sofreu incompreensão do Potifar, quando ele foi acusado injustamente. Sofreu decepções. Sofreu tentações. A mulher do Potifar, como vamos ver, queria deitar com ele. E por várias semanas, meses, talvez anos, ela queria deitar com ele. Mas ele falava não, 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 não. E por ter dito não, 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 e a mulher totalmente compromissada para levar o cara a cair, acabou mentindo sobre ele. E ali ele foi na prisão. Mas o que quer dizer, irmão? Apesar de tudo isso, ele se tornou o governador do Egito por 80 anos. Ajudou a salvar o Egito, a família dele, o mundo conhecido da época da fome. Entendeu? Vamos ler um pouco na Bíblia agora. Quem era José? Vamos ler um pouco da história de José. Esse primeiro mês, nossa ideia de dar uma introdução sobre José, quem é. Entendeu? Então vem, chama outras pessoas. Amém? Lá em Gênesis 30, versículo 1 e 2, quando Raquel viu que não dava filho a José, teve inveja da sua irmã. Por isso diz a Jacó: dê-me filho ou morrerei. Jacó virou errado e diz: por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filho? E no versículo 22 a 24 do mesmo capítulo, Gênesis 30, então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho. E disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente mais um outro filho. Então Deus, ela falou que Deus acrescente mais um filho. Então o José era o penúltimo filho do seu pai.
por me sentir muito em 6 filhos, até a serva ter filhos, ela não, ela ficou desesperada. E nesse desespero, ela clamou a Deus até que Deus ouviu o clamor dela. Então a mãe de José era uma mãe que orava. Era uma mãe que orava. Então é muito importante ser mãe que ora. Quando você ora por um filho, essa mãe orou por esse filho e veio com esse filho, orou para dar, pedir a Deus um tal filho. Deus deu um filho mesmo que fez história. Ela falou, Deus tirou de mim a minha humilhação. Ela era o primeiro filho da sua mãe. Uma coisa que também a gente pode falar é que José nasceu na velhice de seu pai. Porque o pai, os outros irmãos eram já bem de idade. Então José nasce lá quando o pai já está bem de idade. Entendeu? O pai já está lá, velhinho. É ali que o José vem. Então você pode imaginar, nascer de um pai que já é velhinho, tem um irmão bem mais velho. Sabe, você nasce, o irmão mais velho tem 14 anos, 15 anos, você está lá menorzinho, entendeu? Ele nasceu depois de uma longa espera da mãe. Uma mãe dele nasceu depois de uma mãe desesperada, então. É uma coisa triste que acontece. Ainda novo, como a gente falou, a mãe dele morre. A morte da mãe de José. Lá em Gênesis 35, versículo 16 a 19, a Bíblia diz: eles partiram de Betel e quando estavam a certa distância de Efratá, Raquel começou a dar luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito tentando dar luz, a patroa lhe disse: não tenha medo, ou você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu o filho o nome de Benoni, mas o pai deu o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de Efrata, que é Belém. Então Raquel morreu. O José era novo. Nasceu na avenida do pai, bem novo ainda, a mãe morre. Entendeu? A mãe morre. Mas uma coisa boa é que, apesar da mãe ter morrido novo, isso não afetou ele. O pai amou ele. E pelo qual você estuda as passagens, você vai perceber que o pai de Jacó, não, perdão, o pai de José não amou José porque José era, só porque ele era o menor filho, mas também pelo caráter dele. Entendeu? Vamos ler para entender. Porque eu acredito que tinha um amor do pai por José, porque o José era o penúltimo, mas também porque o José carregava os interesses dele. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 37, 4. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava o filho de Bilá e os filhos de Zipa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama dele. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque havia nascido em sua velhice. Por isso mandou lhe fazer uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então, a gente vai ver um pai que ama. Mas você vai ver que era um filho que ajudava os irmãos. Ele contava o pai o que os irmãos faziam. Porque os irmãos cuidavam do rebanho do pai. Entendeu? Mas cuidavam de fazer a coisa ruim, entendeu? E José contava para o pai: olha, seu rebanho fez isso. Então o pai sabia que ele tinha um homem de confiança, entendeu? Então, apesar da Bíblia dizer que ele gostava,
ele também tinha um bom comportamento, entendeu? Porque o seu pai pode te amar, um amor natural, mas será que você tem um comportamento que vai validar esse amor que o seu pai tem por você? E os irmãos dele tinham ciúme e ele odiava ele. Você imagina, odiado pelos irmãos, mas procurando o bem do pai, o bem do rebanho do pai. Entendeu? Vai poder dar. Eu sei, talvez essa cabrita aqui que sumiu lá, são meus irmãos que comeram. Não sumiu, não, eles comeram. Era também uma das razões pelo qual os irmãos não gostavam dele. Ele contava para o pai as coisas erradas que ele fazia. Como quem pode contar com você, meu irmão? Você é uma pessoa de confiança. Você é uma pessoa de confiança. Você é uma pessoa de confiança. Que se seu pai sabe que meu filho está lá, eu posso estar em paz. Entendeu? Tem gente que, quando são em algum lugar, algumas pessoas estão em paz. E queremos tais filhos. Quando você tem filho, você quer o tipo de filho que você pode enviar ele ficar em paz. Você pode confiar nele. Sabe que se você coloca uma coisa na mão dele, ele vai cuidar dele. Às vezes, como pai, os pais às vezes, são obrigados a fazer, a dar para todo mundo, mas às vezes você prefere entregar algumas coisas para a pessoa que como que você tem mais confiança. Também vamos ver que José era um jovem com sonhos, um jovem que tinha visão. Lá em Gênesis capítulo 37 também, vamos ler os versículos 5, 9, 11, 13 e 14. A Bíblia diz, certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, ele passou a odiá-lo mais. Depois teve outro sonho e contou aos irmãos. Tive outro sonho e dessa vez a lua, 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou o pai aos seus irmãos, o pai repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, o pai não entende refletir naquilo. Então, você vai ver José, um jovem que tem sonho. Esse sonho que ele te fala que ele tinha um sonho e a lua, o sol, a lua, os outros se curvaram diante de mim, era uma visão que Deus estava dando para ele do futuro dele. Um jovem vencedor, um jovem que vai vencer o desafio da sua, é um jovem de visão. Você pode estar passando por, talvez perdeu o pai, perdeu a mãe, mas você deve ter visão. Não deve estar lá chorando, clamando, oh, eu chorei. Não, não. Você deve ter visão. Será que você tem visão? José tinha o tipo de relacionamento com Deus que Deus poderia dar para ele visão do futuro. Será que você tem um relacionamento com Deus? Você afastou Deus da sua vida. Colocou Deus de lado da sua vida. José não. José tinha um relacionamento com Deus de forma que Deus poderia dar para ele uma visão. Até o pai repreendeu ele quando ele contou a visão. Mas era uma visão que vinha de Deus, porque essa visão se cumpriu. Esse sonho de José se cumpriu. Entendeu? Esse sonho de José se cumpriu. O pai estava pensando nisso. Acho que imagino que depois, no futuro, o pai acabou lembrando que o José tinha razão. Mas os irmãos estavam como ciúme. Como esse cara vai governar com a gente? O José manifestou aqui uma falta de sabedoria. Você vai contar seus sonhos para as pessoas que não gostam de você. Às vezes a gente falta disso, entendeu?
Você é muito inocente, ingênuo. Mas José acreditou nesse sonho. Ele acreditava no sonho dele, nas visões que ele tinha. Será que você tem sonho, tem visões, tem planos? Ele se via lá. Será que Deus, talvez sua situação está tão difícil e complicada, mas você está conectado a Deus de forma que Deus te dá uma visão que vai te ver enxergar o futuro. Porque quando Deus te dá uma visão do futuro, apesar de tudo que você está passando agora, essa visão vai te dar a força de vencer. Eu lembro que tive uma visão quando eu tinha, acho que 14, 15 anos. Entre 14 e 16 anos, não me lembro bem. Estava indo num lugar que parecia que eu estava subindo um lugar, estava muito complicado, muito difícil. O momento que eu queria desistir. Mas em certo momento eu consegui chegar no topo. E vi uma cidade bonita, algo muito glorioso. Eu acredito, e isso tem me dado a força da avançar. Tem visão? Será que você tem visão? Tem sonhos? Tem um jovem que só pensa que as coisas vão errado. Não tem um sonho de esperança. Ou você tem sonho, visão da esperança. Porque você tem que ver. Deus tem que te revelar o que Ele quer que você se torne. Quando Deus te revela o que Ele quer que você se torne, isso te dá a força, entendeu? Isso te dá a força de avançar. É uma coisa que caracterizava José. José era submisso, obediente ao pai. Lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 13 e 14, a Bíblia diz: Israel diz a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando o rebanho perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu. O pai queria que ele fosse em Siquém, um jovem, 17 anos, mais ou menos. Um lugar perigoso. Andar assim sozinho, um jovem. O pai está enviando um jovem, tipo, você envia um jovem a andar quilômetros sozinho numa área que pode, os ladrões podem pegar ele, os animais. Mas José, obediente, ele foi: sim, Senhor, você obedece a seu pai. Ele estava indo buscar os irmãos que odiavam ele. Ele estava indo obedecer para ver pessoas que odiavam. Só que você tem feito, tem obedecido a Deus mesmo nas coisas que vão te custar. Obedecer ao pai irá colocar mais ou menos a vida dele em risco. Porque ele estava indo num lugar perigoso. Mas ele foi. Ele não falou que não. Pai, como você está me enviando num lugar assim? Meus irmãos não gostam de mim. Eu posso ir lá ali e sofrer? Não. Ele foi. Pai, esse lugar, como vou conseguir ir lá sozinho? Não. Ele foi. Ele tomou esse risco. O risco de obedecer ao pai, mesmo colocando a vida dele em jogo. Porque ele tinha visão. Ele tinha sonhos. Quando você tem visão, sonhos, você avança sabendo que o que Deus vai fazer vai se cumprir. Então, no José conta outro sonho depois, irmão, entendeu? Uma coisa também que a gente pode ressaltar é que o José teve 2 sonhos. E esses sonhos mostram que José tinha um relacionamento com Deus. Entendeu? Deus podia revelar-se a ele. É importante, você ter um relacionamento com Deus, que Deus pode te falar. Tem muitas pessoas que buscam meios que não são de Deus. Tem muitas pessoas que buscam meios que não são de Deus. Tem muitas pessoas que buscam meios que não são de Deus. Ah, perdão, acho que acabei aqui me atrapalhando. Estou vendo que tem
uma passagem que não tem aqui. Tem pessoas que buscam meio que não são de Deus. Vamos lá em Gênesis capítulo 1. Quando Gênesis capítulo 1, capítulo 30 e... Acho que eu acabei me enrolando aqui, acho que eu acabei apagando o slide aqui. Acabei montando meu slide, acabei apagando o slide, certo? Gênesis capítulo 37. Então, quando José chega lá, vamos ler Gênesis capítulo 37, do versículo 15 a 18. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele estava... Ok, vamos começar o versículo 14. Vai ver como estão seus irmãos e os rebanhos, diz Jacó, e traga-me notícia dele. Jacó enviou, e José viajou da sua casa no Vale de Hebron até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele estava andando perdido nos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O Senhor sabe onde eles estão cuidando do rebanho. O homem disse, vai, eles foram embora daqui, mas eu ouvi dizer, vamos a Dotão. Então José foi atrás de seus irmãos e encontrou a Dotão. Quando os irmãos viram José, o reconheceram de longe, antes que se planejaram uma forma de matá-lo. O primeiro plano dos irmãos de José era matar ele. José riscou a vida, ele foi até Siquém. Ali ele não encontrou os irmãos, ele falou quando meu pai me enviou, ele não desistiu, ele foi atrás. Mesmo não encontrando os irmãos, outra pessoa vai falar, não, eu obedeci a papai, busquei meus irmãos, não encontrou, não. Ele chegou lá, começou. Quando ele chegou, um homem notou que ele estava andando perdido no campo. Deus enviou uma pessoa. Isso que é bom, quando você quer mesmo obedecer, fazer o que é certo, Deus vai enviar uma pessoa para te ajudar. Deus enviou uma pessoa para ajudar José. E o Senhor sabe, Deus vai enviar a pessoa para te ajudar. Qual você está determinado a servir, a fazer o que é certo, a honrar uma outra pessoa, Deus vai enviar a pessoa para te ajudar. Ele queria honrar o pai que enviou ele. Ele não queria voltar e falar, pai, eu não encontrei meus irmãos. Não. José queria voltar com notícia de seus irmãos. E lá o homem indica para ele. Alguma pessoa fala que Deus enviou um anjo para falar para José, para mostrar para José. E quando os irmãos veem ele de longe, os irmãos falam que os irmãos planejam matar ele. Você imagina? O José vem como fardo de honrar o pai. Os irmãos querem matar ele. Os irmãos nem pensavam no pai. Entendeu? E depois, finalmente, lá no final do versículo, lá no versículo 28, 27 e 28, em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas, afinal, ele não são irmão, sangue não são sangue, seus irmãos concordaram, isso é Judá que estava falando. Então, quando os ismaelitas que eram negociantes de Medianita se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cidade e o venderam para eles por 20 peças de prata, perdão, por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Entendeu? E ali, quando, no versículo 36, o negociante midianita chegou no Egito, onde vendeu José a Potifar, oficial igual, capitão da guarda do faraó. Mas antes, você vai ver que quando Jacó, aprende a morte, ele vê que o filho não volta. Jacó rasgou sua roupa, vestiu-se de pano seco por longo tempo, lamentou por a morte do filho.
A família tudo tentou consolar, mas ele se recusava. Descerré a sepultura, lamentar a morte do meu filho. Dizia, continuando lamentando-se. Então você imagina qual esse tipo de irmão ele tinha. Ele não tinha nenhum pinguinho do dor do pai. Eles sabiam do amor que o pai tinha pelo filho. Mas mesmo assim, eles estavam nem aí. Eles estavam nem aí. Nem aí com a dor do pai. Enquanto José foi ver eles por causa do pai. Mas eles estavam nem aí com a dor do pai. Você pode imaginar. E tem muitas pessoas assim. Que não estão nem aí com a dor do seu pai. Mas José era preocupado, como seu pai. José era preocupado com os interesses do seu pai. Mas os irmãos dele não. Ele chega ali, ele é vendido. Vamos ver o mês que vem. Você vai ver que o José chega na casa do Potifar, a ministra vem à casa do Potifar, muda a história da casa do Potifar, a esposa do Potifar mente sobre ele, o Potifar coloca ele na prisão, na prisão ele chega na prisão, muda a história da prisão. Então, José, onde José ia, ele muda a história. José vai no lugar e muda a história. Na casa do pai, o pai amou ele como por ter nascido na velhice do pai. Mas mesmo assim, ele se levantou e começou a ter fado, a ser um filho obediente ao pai. Um filho que tomava conta dos interesses do pai. Entendeu? Porque tem algum filho que quando eles são amados, eles aproveitam isso para fazer coisa errada. Não. O amor que o pai tinha por José não levou o José a fazer coisa errada, mas levou o José a servir o pai, a buscar, a honrar o pai. Não sei se esse é o seu caso, entendeu? Então, no mês que vem, iremos continuar no seu estudo, entendeu? Talvez você observando sua vida, você vai ver que você não tem um pai. Talvez você tinha um passado ruim como o do José, mas você fracassou totalmente na vida. E você talvez se rebelou contra a pessoa que estava te cuidando de você, que estava tentando te ajudar. Aí você se rebelou contra a sociedade, contra o governo. Eu quero te dizer que não é tarde para você. Tem esperança para você. Eu quero deixar bem claro que tem esperança para você. Entendeu? Jesus fala que em Mateus 11, versículo 28 a 30, vinde a mim, você que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Seja meu servidor, vocês encontrarão descanso. Entendeu? Reconheça que você precisa de ajuda e vai a Jesus, que é o ajudador. Aceita e tem fé que Jesus sofreu para a sua cura e pode te sarar. Entendeu? Que Jesus sofreu e pode te ajudar a vencer, entendeu? Porque se você, o segredo do relacionamento, um dos segredos que a gente viu de José era esse relacionamento com o pai, também ele tinha um relacionamento com Deus, porque somente o relacionamento com Deus ajuda ele a ter essas visões, entendeu? Você precisa ter um relacionamento com Jesus. Você falhou, fracassou, vem a Jesus, entendeu? Mas para poder vir a Jesus, Jesus só vai te abraçar se você tira o pecado, porque o pecado que afasta Jesus de nós. Então você precisa, para se tornar seguidor de Jesus, para encontrar o descanso, a paz, se tornar uma pessoa bem-sucedida, você precisa se arrepender do seu pecado, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que Jesus mude a sua história, entendeu? Não sei se ainda é o caso. Então, você pode fazer uma oração, reconhecendo o seu pecado, pedindo perdão a Deus por seus pecados e convidando Jesus no seu coração. Olha, você pode orar assim, ou fazer uma oração similar. Falar, Senhor Jesus, eu sou um pecador miserável e perdido. Pequei em pensamento, palavra e ação. Perdoa-me tudo o pecado e purifica-me. Acolhe-me, ó Salvador, e me transforma num filho de Deus. Vem agora em meu coração e me dê agora mesmo a vida eterna. E eu o seguirei a todo custo, confiando no Espírito Santo para me dar a força que eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Então você pode fazer essa oração, ou fazer uma oração parecida, para que Jesus entre no seu coração, para transformar a sua vida, entendeu? E se você precisa de ajuda, de oração, entre em contato conosco, entendeu? Iremos te ajudar. E você pode se tornar um vencedor, entendeu? Porque Deus quer te transformar. Deus quer mudar a sua história, mas depende de você.
Não sei se você vai querer mudar sua história hoje. Você pode mudar sua história. Entendeu? Eu sou Haroldo e Deus abençoe você. Entendeu? Tem nosso contato lá, CMC Brasil, no Facebook, no Instagram. Nosso telefone, o DDD é 21 969 80 9396. Estaremos contentes de te ajudar. Entendeu? Deus abençoe até o próximo mês, na nossa segunda parte da nossa live. Entendeu? Deus abençoe. Então, obrigado mais uma vez por ter participado da nossa live. Deus abençoe.